gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o terceiro filme da trilogia aí de A Menina que Matou os Pais, A Menina que Matou os Pais, A Confissão, que é a trilogia que conta conta sobre o caso da Suzanne von Richthofen, que matou os pais dela, um caso muito conhecido aqui no Brasil. E hoje a gente vai comentar então sobre esse terceiro filme que chegou na Prime Video. Vamos comentar um pouquinho sobre tudo que a gente teve nele, o que tem de ligação com os outros dois filmes que já tinham lançado e muitas outras coisas. A Menina que Matou os Pais, A Confissão é o terceiro filme da trilogia de A Menina que Matou os Pais, que conta sobre o caso da Suzanne von Richthofen. E nesse terceiro filme a gente vai ter a versão da polícia, de como que a polícia investigou, como que a polícia juntou todas as peças e chegou à conclusão de que a Suzanne, que era a cabeça do crime todo, e de que os irmãos Cravinhos também estavam envolvidos. Foram eles que cometeram o crime a mando da Suzanne. E antes de mais nada, já quero te avisar que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre A Menina que Matou os Pais, A Confissão. Apesar de que assim, né, gente, eu acredito que não tenha muita coisa lá pra ser considerado spoiler, já que a gente tá falando aí de um filme que conta sobre um caso público que aconteceu aqui no Brasil, um caso muito famoso, que todo mundo conhece o que aconteceu, né, todo mundo sabe sobre esse crime, enfim. Mas caso você ainda não tenha assistido o filme, você ainda quer ir assistir sem ter informação nenhuma, eu te aviso que no vídeo de hoje nós teremos spoiler, tá bom? E caso você não tenha assistido, tem vídeo aqui no canal falando sobre os outros dois filmes da trilogia, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. Então eu vou deixar esse outro vídeo no card e também nos comentários pra você poder ir lá assistir. Eu não lembro certinho sobre os outros dois filmes da Menina que Matou os Pais, até porque esses filmes eles foram lançados há 2 anos atrás, né? Eles foram lançados lá em 2021. E não é um filme assim que a gente quer assistir mais vezes, sabe? É aquele tipo de filme com uma história que você assiste a primeira vez já tá ótimo, já tá o suficiente, porque é uma coisa pesada, né? Você vê uma menina que quer matar os próprios pais, então ela arquitetando tudo ali pra poder matar os pais, e ainda mais sabendo que esse caso realmente aconteceu. Não é uma coisa que a gente queira ficar assistindo, mas eu lembro, inclusive, assistir o meu próprio vídeo falando sobre o filme, pra falar aqui com vocês. Eu vi que, né, os outros dois filmes, eles foram muito bons, e eu acho que esse terceiro filme, ele é melhor ainda. A própria Carla Dias falou aí num podcast, eu acho que foi no pod delas, eu não vou dar certeza pra vocês, mas eu acho que foi no pod delas, que ela falou que porque eles estavam fazendo esse terceiro filme justamente porque o público sentiu essa falta de ver como que a polícia chegou à conclusão de que foram eles, né, os assassinos, foram eles que cometeram o crime. Até porque, assim, nos dois filmes a gente vê a Suzanne e o Daniel, depoimento de cada um deles, mas o filme termina com eles presos, só que você não vê de fato como que a polícia chegou nisso, né? Você só vê eles contando sobre como foi, como que tudo aconteceu, e enfim, desde o início a história inteira deles, e aí eles presos. Mas você fica assim, tá, e como que a polícia chegou à conclusão, e principalmente como que a polícia chegou no irmão do Daniel, como que ela chegou no Christian. Então esse filme, ele vem justamente pra mostrar isso, pra mostrar esse lado da polícia. Eu gostei muito de como tudo é contado aqui no filme, de tudo como foi construído, sabe? De como que a polícia começou a chegar à conclusão, como que eles começaram a investigar pra chegar de fato na Suzanne e nos irmãos Cravinhos. Até porque, vamos falar a verdade, quando você vê um crime assim acontecer, a última pessoa que eu acho que você imagina no momento, que você imaginaria que poderia ter cometido o crime seriam os próprios filhos, né? Claro que a gente vê, esse é um caso, por exemplo, de que isso realmente acontece, mas é muito difícil é muito difícil você conseguir chegar nessa conclusão. E inclusive uma coisa que eu acho que foi essencial para a polícia chegar neles é que, por exemplo, eles fazem um boletim de ocorrência e eles estão dando depoimento para policial, né, para investigador ali de como que aconteceu, enfim, o que eles estavam fazendo naquele dia. E tem coisas ali, tem detalhes no depoimento tanto da Suzanne quanto do Daniel que são divergentes, então causa essa coisa de se eles estavam juntos, como é que as coisas são diferentes? Porque, por exemplo, perguntam, tá, onde vocês estavam na hora do crime, né, já que vocês não estavam em casa. Teoricamente, eles não estavam em casa. Onde vocês estavam? Ah, a gente estava no motel. E aí a Suzanne fala que eles estavam no motel, porém eles não transaram. Já o Daniel fala que sim, que óbvio, eles estavam no motel, que isso naturalmente aconteceu.
e que no caso não aconteceu. Mas aí também a gente tem a questão de quando a policial pergunta, vocês usam drogas, vocês bebem, né, alguma coisa assim, e a Suzane falando que eles fazem isso de vez em quando, e o Daniel negando com todas as forças de que não, porque eles não são desse jeito. Então assim, são algumas coisas que são divergentes, de que como é que é divergente se os dois estavam no mesmo lugar, se os dois estavam juntos e se eles são um casal? Não faz sentido existirem essas divergências, né? Então, alguns pontos que a polícia acaba levando em consideração para poder prender eles, mas o principal que a gente vê aqui é principalmente a questão do Christian, porque o Christian compra uma moto com milhões de dólares, né? Ele paga em dólar. E aí é muito estranho você ver uma pessoa que não tinha dinheiro, que não tinha condições. Do nada, essa pessoa aparece com $1 para poder comprar uma moto. E principalmente, ele faz isso exatamente no mesmo dia em que os pais da Suzane estão sendo enterrados. Então, tem todas essas questões, tudo isso ali entra num conflito que você começa a observar, ficar realmente... É estranho, né? Se você for pensar com a cabeça da polícia, você realmente olhar e falar... É estranho ele do nada ter tantos dólares para poder comprar uma moto. Mas eu acho que o que é mais interessante da gente ver aqui é que, assim, a Suzane... Ela meio que arquitetou todo o plano, inclusive para essa parte de quando eles começassem a ser interrogados também, porque ela vai falando muita coisa ali pro Daniel e pro Christian, de tipo, a gente não pode deixar eles descobrirem que foi a gente que fez isso. Inclusive tem uma cena que ela é meio bizarra, porque a Suzane tá falando com o Daniel no telefone e já é um momento em que a polícia já grampeou o telefone dos dois, e aí ela começa a falar, ela realmente fala, será que eles estão escutando a gente, né? Será que eles grampearam o nosso telefone? E aí ela começa a falar coisas que poderiam incriminar a própria empregada da casa. É meio bizarro isso, mas você vê que, assim, a Suzane, de fato, tava meio que pensando em todos os fatores, inclusive para essa parte de interrogatório. Só que ela não pensou e ela não lembrou que todos eles são humanos, né? Então, que começam a acontecer coisas, né? Que eles acabam cometendo erros, como, por exemplo, aí o Christian, que acaba comprando uma moto com o dinheiro que a Suzane deu para ele, e que tudo isso acaba fazendo a polícia desconfiar deles e chegar neles como os assassinos. E nesse terceiro filme é bem interessante também que a gente vê as sequelas que isso gerou para vários deles, mas também para as pessoas que estavam ao redor deles, né? Então, acho que primeiro a gente pode falar aí sobre as sequelas que gerou pro Daniel, porque eu acho que é muito mais evidente, no filme é muito mais evidente pro Daniel, né? As sequelas que geraram nele. Então, como, por exemplo, ele falando que, primeiro de tudo, que logo depois que ele comete o crime ali, que ele tá com a Suzane no motel, você já vê que ele se arrependeu do que ele fez, entendeu? Porque ele já tá lá falando, meu Deus, será que isso foi certo? Ele já tomando essa consciência de que não foi certo o que ele fez, porém, já tinha sido feito, não tinha como voltar atrás, mas também depois as cenas em que, por exemplo, ele acorda de madrugada, os traumas que gerou nele, né? Que ele não consegue dormir, que em muitos momentos a gente tem ele falando que ele tá dormindo, ele escuta a respiração ainda dos pais da Suzane, ele vem com as cenas na cabeça dele, pelo que dá a entender, vem um barulho de crânio sendo quebrado, entendeu? Uma coisa pesada, realmente, uma coisa bem traumatizante. E uma coisa que eu vi no TikTok, tá? Eu não sei se isso é verdade, foi um vídeo que eu vi no TikTok, de que o Daniel, na vida real, inclusive, ele casou, porém ele escolheu não ter filhos, porque ele não queria ter que explicar para os filhos o crime que ele cometeu, o porquê que ele é conhecido no Brasil. Então a gente vê que isso realmente gerou sequelas para ele, mas a gente vê que as sequelas também acabaram gerando para as pessoas ao redor deles. Então, como o tio da Suzane, que acaba cuidando dela e do Andrés depois que os pais morrem, e também, principalmente, para os pais dos irmãos Cravinhos, né? Eu acho que aqui no filme a gente tem um destaque maior pro pai deles do que pra mãe. E aí quando a polícia começa a mostrar para eles, os filhos de vocês estão envolvidos, né? Foram eles que fizeram isso, amando da Suzane, sim. Porém, eles que cometeram o crime, eles que fizeram o ato. E aí, o pai deles, muito começando a chorar, falando, eu não sei como que vai ser, se realmente confirmarem que foram eles que fizeram isso, se eles confessarem. E deles começando muito a se questionar de o que a gente fez de errado na criação deles pra ter chego a esse ponto, sabe? Principalmente porque os pais não são criminosos. Então, o que eles poderiam ter errado na criação deles pra eles cometerem esse crime? Ainda que, assim, pelo que dá pra ver, eu acho que pega muito mais pro lado deles a questão do Daniel ter cometido o crime. Porque o Christian já tinha feito algumas coisas erradas, se eu não me engano, o Christian já tinha se envolvido com drogas, então eles
ficam muito surpresos, porém nem tanto, mas principalmente com o Daniel, porque não tem nada a ver com a personalidade do Daniel. Então é interessante a gente também ver essas sequelas que o crime acabou deixando. Teve alguns momentos do filme que chamaram mais a minha atenção, principalmente por estar cursando direito na faculdade, enfim. Então teve alguns momentos do filme que chamaram a minha atenção, que eu não vou explicar sobre todos eles, tá? Porque, gente, pra não gerar polêmica, entendeu? Às vezes a gente pode acabar falando besteira, então não vou falar, assim, sobre o que eu associei dentro das coisas da faculdade, enfim. Mas, por exemplo, um momento aí que chamou a minha atenção foi o momento da mídia em cima da polícia. De que, primeiramente, que assim, quando o caso acontece, no dia seguinte já tá cheio de repórter na frente da casa ali dos Richthofen. Coisa que todos eles olham e falam, meu Deus, como que eles já estão sabendo? E é uma coisa que chama muita atenção, é um crime como esse ter acontecido num bairro de gente rica, né? Porque se a gente for pensar assim, eles teoricamente teriam todas as condições para terem muitas seguranças, para terem um sistema de segurança muito forte, enfim. E como que isso acaba acontecendo ali com eles? Sabe, como que isso acabou acontecendo dentro da casa dentro de uma família que tinha dinheiro para ter toda a segurança do mundo? Então é o primeiro ponto que chama a atenção da mídia. Mas depois, o momento em que a mídia fica o tempo inteiro em cima da polícia. Tipo, a gente quer resposta, a gente quer saber o que aconteceu, a gente quer novidade e coisa do tipo, como se o crime que aconteceu fosse um espetáculo, sabe? Só para eles poderem estar noticiando nos jornais, como se aquilo fosse um espetáculo. Inclusive, o moço que tá ajudando a investigadora aqui no crime, ele falou, a mídia já ligou, eles querem notícia, querem novidades. E aí a própria investigadora fala, eles estão achando que isso aqui é um circo? Então realmente foi uma parte que chamou minha atenção, porque eu relacionei realmente com algumas coisas que eu estudei esse ano na faculdade, enfim, mas como falei pra vocês, não vou entrar em detalhes, mas teve esse momento que chamou minha atenção e alguns outros momentos dentro do filme também. Eu acho que principalmente por conta disso. E claro que eu tenho que falar da atuação do nosso elenco aqui neste terceiro filme também. Claro que a gente tem que falar da Carla Dias, que é a nossa personagem principal, dá pra gente falar assim, que faz a Suzanne von Richthofen, porque ela faz uma atuação muito boa, gente, com a Suzanne. E nesse filme, eu acho que a Suzanne, ela tem muito mais nuances do que nos outros dois que a gente assistiu, que uma coisa que a Carla consegue passar muito ali na Suzanne é a frieza da Suzanne depois que os pais morrem, que ela tá ali falando com a investigadora, contando como foi o dia dela, enfim. E aí ela do nada fala, então, eu já posso vender os carros dos meus pais? E você mesmo fica assim, pera, como assim? A menina, ela não tá nem um pouco preocupada na realidade em prender as pessoas que mataram os pais dela. Ela só quer saber no momento de vender os carros dos pais. E a própria investigadora fica com essa coisa na cabeça. Você vê a frieza no rosto da Carla Dias, sabe? No rosto ali da Suzanne. Então a Carla faz uma atuação muito boa e uma parte do filme que eu acho que dá pra gente destacar da atuação de todos eles na realidade é quando a polícia começa a pressionar, porque a polícia já olha e fala, gente, só pode ter sido eles, não tem outra opção. Além do fato de, como eu falei pra vocês, a polícia já tinha visto que o Christian tinha comprado a moto em dólar, assim, do nada. Então a polícia também já tava com essa pulguinha atrás da orelha. E tá faltando a confissão deles, porque eles não têm mais muitas provas. Mas eles precisam, então, da confissão deles de que eles realmente fizeram isso. E esse pedaço do filme, que é um pedaço difícil assim de você assistir, porque é angustiante, é muita pressão que a gente mesmo sente, que o filme é escrito de uma forma, o roteiro é feito de uma forma, que a gente se envolve muito em tudo que tá acontecendo ali, você se envolve de fato com aquela história. E aí quando a polícia chega nesse momento em que eles só precisam da confissão, você também já tá cansado, igual os policiais, entendeu? Você só tá assim, gente, pelo amor de Deus, só confessa, porque todos os indícios só tá levando a vocês, então não tem como ter sido outras pessoas. E é bem tenso de assistir esse momento, tá? Dá uma sensação, assim, bem ruim por dentro. E nesse momento aí, nessa cena que a gente tem, por exemplo, Suzanne surtando dentro da sala da investigadora, né? Dentro da sala da delegada. Que ela já tá lá gritando com a advogada dela, falando, eu tô te pagando, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E depois, quando a moça vem, o delegado olha pra ela e fala, então, o Christian e o Daniel já confessaram, eles já falaram que você é a cabeça do plano, a gente só precisa da sua confissão. E aí a Suzanne começa, não fui eu, eu sou inocente. Você vê todas essas nuances ali na Suzanne, sabe? E a Carla Dias faz uma atuação muito boa. E outro ator que a gente tem que falar muito também nesse mesmo pedaço é o Alan Cruz, que faz o Christian, o irmão do Daniel. Que, gente, ele é a principal pessoa que a hora que começam ali a apertar um pouquinho mais, ele já solta.
entendeu? Você já vê que ele tá soltando, que ele tá envolvido, porque ele entra em desespero dentro da sala de interrogatório. Qualquer pessoa entra em desespero sabendo que realmente você tá envolvido com o crime, né? E ele realmente já entra em desespero. Ele já começa a olhar, ele já começa meio que a querer chorar de desespero, porque o álibi dele quebrou, então não tem ninguém que pudesse assegurar que ele não estava, né, que ele não poderia estar envolvido no crime, então não tem mais o que ser feito, aí você já vê o desespero dele, e a atuação do Alan é maravilhosa demais, o choro dele de desespero, e enfim, a pressão realmente que estão colocando em cima dele, é uma cena que ele atuou muito, muito bem, a gente precisa enaltecer a atuação dele. O ator que faz o Daniel, ele também fez uma atuação muito boa no filme inteiro, principalmente nesses momentos que a gente vê os traumas que isso gerou pro Daniel, né? Dele falando de tudo que eu falei pra vocês, dele falando, por exemplo, aí que ele escuta a respiração deles, vem as imagens deles sendo mortos, enfim, tudo isso daí. Mas eu acho que quem tem um destaque maior realmente nesse terceiro filme de atuação realmente é a Carla Dias e o Alan Cruz. Esse filme realmente acrescenta muito na história toda, principalmente do que a gente já tinha visto nos outros dois filmes, porque realmente faltava aí essa parte, né, de beleza, como que eles foram presos, como que chegaram à conclusão de que eles são os criminosos. Então é um filme que acrescenta bastante, que eu gostei muito de assistir. Eu acho que principalmente aí por estar com essas coisas mais frescas, tá aí com um curso que também tem relação aí um pouco com essa coisa de crimes e de, enfim, né, por estar cursando aí um curso de direito, também é interessante, foi bem mais interessante de estar assistindo esse terceiro filme. E eu gostei, assim, de acompanhar os 3 filmes pra eu mesma conhecer mais do caso. Porque eu mesma, já tinha falado pra vocês no meu outro vídeo, que esse crime aconteceu em 2002 e eu sou de 2001. Então, quando o crime aconteceu, eu tinha 1 ano de idade. Eu não tenho memória nenhuma de fato sobre tudo o que aconteceu. Então, é interessante ficar sabendo, sabe? Porque futuramente, quando falarem, você lembra desse crime? Não lembro, mas eu tenho conhecimento. Então, esses 3 filmes trazem isso pra gente. Esse da polícia, eu acho que é o mais legal de todos. Eu acho que é o melhor, realmente. E a história, o roteiro, ele é escrito de uma forma que te prende ali o tempo inteiro. O filme tem, acho que quase 1h e 40 de duração, mas que passa muito rápido, justamente porque você fica muito preso ali na investigação da polícia, no modo como eles estão investigando e de como que eles vão chegar à conclusão aí de criminosos como a Suzane e os irmãos Cravinho. Então, foi um filme que eu gostei bastante de assistir. Se você já assistiu A Menina que Matou os Pais, A Confissão, conta pra mim nos comentários o que você achou. Vamos conversar mais sobre. E agora está chegando a nossa temporada de Vlogmas por aqui, que pra quem não sabe, o Vlogmas é um projeto de final de ano que eu faço aí do dia 1º ao dia 25 de dezembro, que tem vídeo por aqui todos os dias, dentro desses dias, entendeu? Do dia 1º de dezembro ao dia 25. E vai ter vídeo sobre muita coisa, muito filme que saiu esse ano, que eu ainda não tinha feito vídeo sobre, vai vir aí na temporada de Vlogmas. Então, pra você não perder mais nenhuma novidade do mundo de cultura pop, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica que você não perde mais nada do que nós temos de novidade, tanto nos streamings quanto nos cinemas. E também deixe seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, assim, o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo.